Então, bom dia, pessoal. Tentei organizar aqui uma salinha de aula em casa para a gente poder tratar de alguns assuntos que não tivemos oportunidade de tratar durante as aulas presenciais. Então, hoje eu queria falar um pouco sobre processo de vida dos vegetais, porque nós estudamos muito a morfologia, né? A forma, o estudo da forma das folhas, das raízes, dos caules, das flores, dos frutos, das sementes e tudo mais. Né? O processo de evolução das plantas e das estruturas que foram surgindo conforme essas plantas foram evoluindo. Né? Mas qual é o processo que mantém as plantas vivas? Né? Uma característica que definiu toda a evolução das plantas naquelas algas, naquelas primeiras bactérias que viviam na água, no oceano, foi que algumas delas desenvolveram uma forma de usar a luz do sol para modificar o alimento que elas consumiam e criar um alimento mais nutritivo, que é o açúcar, né? Todos os carboidratos que nós comemos são açúcares, né? Os amidos e tudo mais. O açúcar é um carboidrato, certo? Nós temos o açúcar refinado, né? Onde eles tiram o máximo desse carboidrato até ele ficar uma coisa muito refinada, uma energia pura, pronta para o organismo absorver, né? Várias plantas juntam essa energia. Por exemplo, o açúcar vem da cana, né? Que acumula essa glicose que ele produz no caule, né? E dá aqueles colmos, né? Suculentos, cheios de caldo de açúcar, né? De carboidrato. Como que ele produziu esse carboidrato, esse açúcar? A partir de água e sais minerais, que são metais, que são outros elementos combinados que tem no solo. Então ele absorve isso, absorve matéria orgânica, né? do humus, do adubo, do esterco, da morte de outros seres vivos, né? Que apodrecem sobre o solo. Mas como que ele transforma todos esses elementos que ele pega separados numa coisa só, que é o amido, que é o açúcar, né? Que são esses carboidratos? É através desse processo que começou lá nas cianobactérias, que é usar a energia do sol, o calor, a radiação do sol para transformar essas coisas e criar o alimento, certo? A gente não vai aprofundar muito no processo químico disso, porque eu acho que não é nosso objetivo, mas é entender o quanto a luz do sol é fundamental para as plantas. Portanto, nenhuma planta vive sem luminosidade alguma. Se você fechar uma planta num quarto escuro, ela vai morrer. Se você entrar numa caverna, você não vai encontrar plantas na parte da caverna onde não pega sol. Mas você vai encontrar plantas às vezes em ambientes que pegam luz indireta, que pegam apenas claridade. Então a claridade do sol que reflete no chão, na areia, em outras plantas, na água, reflete para essas plantas. A luminosidade está chegando ali. Tanto é que o ambiente está um pouco iluminado. Então algumas conseguem sobreviver com muito pouca luminosidade. Mas sem luz do sol, nenhuma delas vai conseguir viver. Nós temos também lâmpadas hoje que simulam a luz do sol, que simulam a radiação solar. Eu vou tirar meu óculos porque está aparecendo a luz refletida nele. Então nós temos lâmpadas que simulam hoje a radiação solar. E tem plantas que crescem em estufas e através dessas luzes elas conseguem realizar a fotossíntese também, né? Então, afinal de contas, o que é a fotossíntese, né? É um processo bem simples. A planta está absorvendo água, minerais pela raiz, né?
recebendo a luz do sol, misturando a água e os sais minerais com gás carbônico do ar, fumaça mesmo, gás carbônico. E o que acontece? Depois desse processo ela solta glicose e oxigênio. Então ela purifica nosso ar e produz alimento, né? Então por isso os vegetais são a fonte primária de alimentos. Mesmo os animais carnívoros comem um herbívoro, um animal que só come planta, que só pasta, por exemplo. Então mesmo esse carnívoro não comendo plantas, ele absorveu a energia que a planta captou primeiro, que engordou o boi, ou aquele veado, ou a zebra, né, que esse leão vai comer, por exemplo. O que engordou esses animais que são a comida do leão foram as plantas, né? Então elas são a fonte primária de alimento porque elas produzem glicose, elas produzem alimento elaborado usando a luz do sol, né? E por isso as plantas têm um reino só delas, porque só os vegetais, só as plantas conseguem fazer isso, né? Então, explicando novamente, nós temos uma plantinha aqui, as suas raízes, né? O que ela está absorvendo do solo? Ela está absorvendo água, e também está absorvendo sais minerais e adubo, né? Então, a função da raiz nesse processo de manter a vida do vegetal é manter ele fixo ao solo, ou alguma pedra, ou algum tronco de árvore, mas também é absorver água e sais minerais, não é verdade? E guardar alimento também depois. Porque o que ele faz? Ele pega essa água e sais minerais, envia para o caule, ele vai enviar então para o caule da planta, e esse caule vai conduzir essa água e esses sais minerais para onde? Para as folhas, né? Para a copa dessa árvore. Vou fazer uma copa arroxeada aqui. O verde, logo a caneta verde não veio boa, né? Mas então na copa dessa árvore, essa água e esses sais minerais que subiram aqui vão vir para a folha, né? E o que é a folha? A folha é um aparelho que a planta usa para respirar, para transpirar, né? Para suar, para eliminar o excesso de água, e é o órgão onde se concentram as estruturas que fazem a fotossíntese, que pegam a água e os sais minerais, junto com a luz do sol e o gás carbônico que ela puxa do ar, elas produzem a glicose e o amido. Então, aqui na folha, a luz do sol vai bater, a radiação solar, e essa radiação solar mais o gás carbônico, né, que é o CO2, que a planta respira também, mais
a água mais os sais minerais vai gerar glicose. Mas ela não vai usar tudo, ela vai botar algumas coisas para fora. Ela vai pegar apenas o carbono do CO2, do gás carbônico, e o O2, que é o oxigênio, ela vai liberar. Então a folha também, ela vai liberar oxigênio, O2. Isso é muito bom, melhora a nossa qualidade do ar. E a glicose que ela produziu vai voltar para a planta toda, vai nutrir essa planta toda. Vai até para as raízes e a raiz também vai guardar um pouco dessa glicose, né? Glicose, açúcar. Nem todo açúcar é tão doce quanto o que a gente come, quanto a sacarose, né? Tem açúcares diferentes, tem açúcares formados por elementos diferentes. A gente conhece bem a glicose, né? A sacarose, que vem da cana-de-açúcar. Mas a gente tem a frutose, que algumas frutas produzem, e alguns outros tipos de amidos e açúcares e carboidratos, certo? Então é isso. A fotossíntese mantém a planta se alimentando. Qual que é o órgão que faz essa fotossíntese? Ele é o cloroplasto. O que é esse cloroplasto? São estruturas dentro das células que tem um composto chamado clorofila. Vocês já ouviram falar em clorofila? Clorofila é que dá a cor verde aos animais. Cloro, cor, fila, vegetais. Aos animais não, aos vegetais. Cloro, cor, fila, vegetal. A cor dos vegetais é a clorofila, a cor verde. Por isso, as folhas são as estruturas mais verdes da planta. Temos também caules verdes, que também fazem fotossíntese. Algumas plantas se adaptam a ter um caule verde que também faz fotossíntese. Mas as raízes não vão conseguir fazer fotossíntese, principalmente as raízes subterrâneas, né? Existem raízes aéreas, fora da água, fora da terra. Existem raízes aquáticas. Essas talvez possam ter algum pigmento. Se você olhar a raiz de uma orquídea, ela é verde. Ela é verdinha e tem um velame, né? Aquela espuminha branquinha em volta. Algumas são mais avermelhadas. Mas a raizinha lá é verde, porque é uma raiz aérea, ela fica no ar, ela pega luz, então a planta aproveita para fazer fotossíntese ali também. Mas as raízes terrestres que crescem debaixo da terra no escuro, não tem como fazer fotossíntese, porque não tem luz lá de baixo, certo? Então por isso quando a gente tira uma raiz subterrânea, ela é mais amarronzada, que é a cor do carbono, da madeira, né? Das fibras vegetais. E ela não tem esses cloroplastos, porque a planta não produz cloroplasto num lugar onde ela não vai ter luz para usar o cloroplasto, certo? Então, ela economiza energia e não cria cloroplastos ali. Beleza, gente? Então, essa é a fotossíntese. Isso mantém os vegetais vivos. Daqui a pouco eu vou postar mais uma aula falando sobre diversos ciclos de vida que os vegetais podem ter. Tá certo? Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Mandem comentários, mandem alguma sugestão. Mandem dúvidas se alguma coisa não ficou clara, tá bom? Então fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.